Boa noite a todos. Nós estamos aqui na nossa reuniãozinha, estudando. Nós vamos mais um dia para o nosso curso sintético de Espiritismo. Vamos nessa jornada juntos, com certeza nós vamos aprender coisas novas, reflexões. Espero que todos possam participar e que a gente consiga anexar conhecimentos importantes para nós que professamos o Espiritismo e que desejamos trabalhar nessa área, desenvolver e crescer como seres e como espíritos. Okay? E a gente possa ter isso como meta. Eu voltei aqui porque, assim, só para a gente fazer vocês mesmos dão uma passada de óleo nesse slide e fazer essa correlação entre os chakras e os plexos, as glândulas, né? E referente à nossa parte física, estrutural, a morfologia nossa. Né? Entendendo que o chakra ele está instalado no nosso perispírito. Ele é a parte magnética, né? Que fica instalado no nosso perispírito. A cada chakra corresponde um plexo, que é a parte nervosa nossa, né? Onde as informações definidas e transmitidas pelos chakras tomam seu caminho rumo aos órgãos, aos centros nervosos, né? Principalmente aos órgãos, a partir daí. Né? E essas energias produzem dentro desses canais, né? Há os canais que se comunicam, são os meridianos, né? Que levam as informações. Então, cada glândula dessa tem uma responsabilidade, a produção de hormônios, sintetizar informações, não estão vendo, né? Para o chakra coronário, referente ao polutídeo, a glândula referente à pineal, a epífise, pineal e epífise, antigamente era epífise, agora é pineal. E fica, nós já falamos, né? Bem no centro. Fica pineal. Então, só para a gente visualizar um pouco isso, né? E considerar que nós temos que ter isso na nossa mente. Nós somos esse sistema integral de informação. Nada é por acaso. Nada, nenhuma ação nossa, nenhum movimento, nenhum pensamento, nenhuma sensação boa ou ruim, ela ocorre sem que passe por todos esses processos. Toda a energia que nós processamos através da respiração, né? Da captação que nós fazemos, através dos alimentos, passam por todos esses processos, geram energia e cada uma desses hormônios, eles são processados com frequências diferentes. É engraçado, se você pegar a adrenalina ou a acetilcolina, os produtos são os mesmos. De onde que é retirado isso aqui? Importante, de onde que é retirado? Do mesmo manancial, né? Ou são alimentares ou é do fluido universal. O que os faz diferente? É a organização celular, né? É a organização celular na conformação de cada um. E a frequência, intensidade, frequência, amplitude de onda de cada um. Eles modificam, né? Modificam as suas ações. Isso está gerando nós. Por isso, quando a gente fala dessa situação, quando nós falamos de harmonização, de saúde, por que eu faço isso? Porque quando vocês estiverem trabalhando, nós estamos trabalhando, alguns podem estar fazendo parte do atendimento fraterno, que é as entrevistas que vocês participam. As orientações para essas pessoas precisam ter conhecimento. Então, nós temos que, quando nós falamos de cura magnética, nós temos que estar com capacidade para falar para as pessoas a importância da sua harmonia energética, tá? Dos seus pensamentos, do processo do pensamento, dos
sentimentos e das emoções que descarregam essas frequências nos chakras, que descarregam nos plexos, que através dos meridianos vão para as células, para os órgãos, né? Então é importante a gente falar sobre isso aqui. Pode-se estudar, isso daqui é só um slide. Se alguém quiser, né? Tiver vontade de aprofundar, sem problema. Né? A gente vai. Então vamos passar para o nosso slide ali. Esse daqui, né, Carlos? Então vamos. Nós estamos falando aqui do chakra frontal, né? Vamos dar uma repassada. Semana passada, nesse PowerPoint, não tinham todos os chakras. Então hoje eu coloquei todos os chakras aqui, para a gente dar uma repassada nisso, né? Na verdade, é aquele negócio. Se nós formos estabelecer os mesmos princípios de aula que nós começamos aqui, questionando, ou seja, por que você está pensando nisso? Se nós formos em cada um desses slides, nós temos material para discutir muito tempo. Tá? Então nós vamos tentar, né, como vocês já estão quase especializados nessa área de transmissão energética, captação e radiação, na verdade, conhecimento profundo, né, das morfologias celulares, né, do sistema de transmissão, da mudança do sistema eletromagnético, do sistema eletroquímico, como é que ele funciona, nas sinapses, né? Já são especializados nisso, então nós vamos passar, eu também sou especializado nisso, então nós vamos tentar ser o mais breve possível. Isso aqui nós já vimos, né? Então, isso aqui é o primeiro. Vamos começar? Juliana. Lóbulo frontal. Como o nome já diz, fica localizado na parte da frente do cérebro. É responsável pela elaboração do pensamento, planejamento, além da programação de necessidades individuais e emoções. A hipófise é responsável por várias funções do organismo, como metabolismo, menstruação, crescimento e produção de leite nas mamas, por exemplo. Essas funções são desempenhadas a partir da produção de diversos hormônios, sendo os principais produção de óvulos e espermatozoides. Então, tudo isso daqui, como a gente fala, né? Tudo isso daqui está dentro do projeto lá de trás. Né? Existe um projeto humano. Isso não acontece por acaso. Né? Toda vez que nasce uma mulher, ela nasce com essas características. Né? Por mais que o cérebro dela, tanto o perispiritual quanto o cérebro vamos lá. Consegue ler? Através dele, o espírito de nossa energia vital. Portanto, é nesse chakra que possuímos o comando dos poderes psíquicos. O chakra frontal se encontra intimamente ligado com o correspondente centro de força pelo espírito. Quando abundante de equilíbrio vital e em boa atividade energia dos chakras, confere a mente encarnada e também ao desencarnado a faculdade de aumentar ou diminuir o seu poder visual. Você lembra? Livro para fazer uma reflexão sobre esse chakra. Na clarividência, a distância forma-se um grupo de energia, tudo, que parte da chakra frontal até a cena que deve ser vista, dai os faraós e videntes ou clarividentes do antigo Egito serem representados como uma serpente, o ureu, que lhes saia da testa, simbolizando a visão astral desenvolvida. Só um minutinho, acho que ligou esse daí. Vou colocar só um pouquinho. Acho que esse aqui não carregou direito, não. Não. Pode falar. Tá.
Bom, então, lógico, né, todas essas atividades do chakra frontal, onde está instalado o nosso córtex, né, pré-frontal, todas essas atividades são possíveis. Mas isso aqui é só um esboço de importante é saber que essa é a parte importante, por exemplo, nas clarividências, né, nas comunicações mentais, aquelas que a gente fala, a gente pensa em alguém liga para a gente, essas comunicações, a nossa intuição, né, nós temos muita intuição através do córtex frontal, do chakra frontal. Interessante falar assim, a importância do estudo. Então, só fazer uma retrospectiva entre duas situações do ser humano. Cada uma desses compartimentos nossos, desses centros de forças, eles foram sendo desenvolvidos e aprimorados através do tempo, certo? Então, lá atrás, nós tínhamos muito mais evidenciado o tegmental ventral, que é um centro de energia que fica bem no centro da cabeça, que é responsável, como nós já falamos, por trazer para nós a satisfação, tá? O retorno daquilo que nós desenvolvemos, né? O retorno das ações que nós fazemos como espírito, nós precisamos ser recompensados. É a área da compensação, né? Então nós compensamos, ele sempre foi e é ainda, né? Aquilo que, seja numa cerveja, seja numa ação, seja num abraço, né? Ele traz para o espírito a sensação de recompensa, de compensação. Porque nós estamos aqui como espíritos, né? Nós estamos presos, né? Nós nos sentimos presos aqui. O espírito, ele é muito livre. Quando está fora do corpo, nós sabemos que nós podemos andar a 300 mil km por segundo, como qualquer luz. O espírito pode caminhar assim. Então, quando nós estamos no corpo físico, nós estamos presos. Era necessário para que nós desenvolvêssemos uma série de conceitos e principalmente para que nós estivéssemos próximos um do outro, né? Nesse propósito de estarmos trabalhando a nossa interação pessoal, o respeito ao próximo, por isso as famílias, por isso nós somos o que somos, por isso nós casamos, por isso nós temos filhos, né? Então, essa área da compensação, por todos esses esforços que o ser humano faz, que o espírito faz, está aqui dentro desse tegmental ventral. O tempo foi passando e nós fomos desenvolvendo o córtex pré-frontal, que é o córtex, que é onde fica a área da razão, do raciocínio. O que acontece? Quanto mais nós estudamos, olha que interessante, quanto mais nós estudamos, mais nós aumentamos o nosso córtex pré-frontal, que é a área do raciocínio. Então, quanto mais nós desenvolvemos através dos estudos, do conhecimento, nós não vamos suprimir, nem vamos eliminar, né, essa área da compensação. Porque sempre haverá necessidade de compensação. Mas nós vamos ter sob controle aquela história. É bom abraçar alguém, mas você não pode ficar o dia inteiro abraçado naquela pessoa. Precisa, né? É bom comer chocolate? É bom comer chocolate. Mas não pode comer chocolate o dia inteiro. Então nós temos mais controle sobre as nossas ações de sentimentos, né? Nós podemos controlar mais. Quanto mais nós estudamos, mais nós temos conhecimentos, mais aumenta o nosso córtex pré-frontal, mais aumenta a nossa razão, o nosso raciocínio, o nosso autocontrole. É importante a gente saber que isso fica nessa parte do frontal, né? Alguém quer fazer alguma pergunta? Observação? Então vamos passar aqui. Agora nós estamos no laríngeo, né? Antônio, já leu? Você, Stephanie, consegue ler daí? Quinto chakra, laríngeo. Atua sobre as glândulas e estruturas da região do pescoço, tireoide, paratireoides, boca, cordas vocais, traqueia e vértebras cervicais. Associado ao sistema nervoso parasimpático. SMA, sistema nervoso autônomo.
responsável pelas atividades involuntárias e inconscientes da maior parte das glândulas e órgãos que compõem o corpo humano, regulado pelo hipotálamo. Se divide em SMS, Sistema Nervoso Simpático, SNP, Sistema Nervoso Parasimpático. Ok. Aí tem... Então vamos lá. Pode ler, Cris, só para a gente... Sistema nervoso parasimpático. Aumento na produção de lágrimas, contração da pupila, produção de saliva clara com enzimas, constrição dos brônquios e traqueia, na velocidade das trocas gasosas. Bradicardia. Armazenamento de glicogênio no fígado, secreção pancreática de insulina, aceleração dos processos digestivos e dos movimentos peristálticos, mais absorção de nutrientes. Relaxamento dos esfíncteres da bexiga e estimulação dos órgãos sexuais. A maior parte do ramo parasimpático se origina no 10º nervo craniano, nervo vago. Base cérebro, pescoço, coração, pulmão e órgãos abdominais. Certo. Então, essa parte aqui do sistema parasimpático está ligado à área involuntária, né? São as ações involuntárias que são definidas, né? Que são registradas pela essa área aqui. O que isso vai ter de interessante é que, vamos ver um tempo, ler mais um pouquinho aqui. Deixa eu ver aqui. É aqui que você lê. Já foi? Esse daqui já foi. Olha. Esse já foi. Já foi? Como assim? Não, esse não, Não. tá parecido. Esse que foi, né? Esse não foi. Quinto chakra, laríngeo. O nível físico, associado à glândula tireoide, que produz hormônios que regulam o metabolismo geral do corpo e também produz tireocalcitocina, função oposta alta para tireoides. Também as paratireoides, que regulam o metabolismo do cálcio das células do tecido ósseo. Age sobre toda a atividade cerebral. A nível psíquico e espiritual. Importante na comunicação, carga de êxtase. A nível físico e emocional, associada à criatividade, com palavras, poemas, canções, etc. Associado à vontade. Pode ler, Carlos. Não é Carlos César? Não. César, faz favor. Já falei para vocês, hein? Só para dar umas contas aí. O brônquios desse chakra podem causar dificuldade de se expressar em público. Podem ocorrer em pessoas que não se expressam de forma criativa ou que têm dificuldade de fazê-lo. Podem levar ao surgimento de doenças degenerativas ou problemas relacionados de problemas relacionados com a atrofia de uma função, congestões, hiperatividade, inflamações, tumores, cancerosos, etc. Bom, tá bom? Bom, vamos lá. De tudo isso daqui que nós vimos nesses slides, o que interessa para nós? Que vamos trabalhar no espiritismo. Mediunidade. Mas a parte que interessa, não interessa todas aquelas monte de nomes ali. Interessa a parte da fala, da comunicação, dos bloqueios que nós temos. Então, nos médiuns psicofônicos, nós fazemos, quando nós que fazemos a coordenação da psicofonia ali, interno, chamamos de... É só um gambá aqui em cima. Ele mora aí em cima. E tem certas coisas que eu falo que ele não gosta.
Então, é assim, nós, durante a nossa intermediação ali no P3B, que nós chamamos, que é a nossa parte mediúnica, onde nós atendemos os nossos irmãozinhos que estão aqui, que desencarnados, que estão com problemas, alguns que são suicidas, outros que morreram e não têm conhecimento que morreram. Então, nessa parte, nós somos existe um intermediador, né? E é normal, então você faz a roda, e às vezes você vê um médium que não está, se percebe que tem um espírito ali do lado dele que quer comunicar, e ele não fala. Ele não dá a comunicação. Então nós fazemos um passe no laringe. Né? Nós fazemos isso e vamos irradiando energias para que ele se solte e fale. Né? No trabalho que nós fazemos aqui, quando vamos desenvolver, chama 5 passos de desenvolvimento da mediunidade, que é o último dos módulos, o terceiro módulo, nós trabalhamos essa parte. Todo o restante que é dito aí, se vocês quiserem ficar lendo lá, pode ficar lendo. Eu não vou ficar bravo. Né? Cada um na sua casa, vai lendo. Mas esse negócio aqui de paratireoidismo, ação esquelética, sabe? Não tem muito para nós. O que importa para nós é exatamente isso. É que ele é responsável por essa parte da comunicação, né? Da clareaudiência. O que é clareaudiência? A gente ouve e fala. Qual a diferença da clareaudiência para a psicofonia? A clareaudiência, você ouve o espírito falando, né? Que é o que o Chico Xavier fazia, ele ficava ouvindo e escrevendo. Ele não tinha noção, mas ele fazia isso. Na psicofonia, você interpreta formas pensamento. Essa é a diferença. Interpreta formas pensamento. Por isso você tem que estar, lembra da nossa mente, dos nossos pensamentos, eles criam forma pensamento. Por isso quando a gente fala de cuidar com os pensamentos, né, eu sempre brinco, né, que você está na sua casa, está lá com o seu marido, né, ou com a sua esposa, e todo mundo está lá, fala, tudo bem, ninguém não está falando nada, está tratando bem, né? Boas palavras, mas e o pensamento? Tá? Oi, meu amor, quando ela passa, você acaba de matar a pessoa. Forma pensamento. Isso é importante. Controle do pensamento, controle das emoções, porque lá você vai ler. É uma coisa muito rápida. Você vê a forma pensamento e vai falando, né? Descrevendo. É comum, né? Sei lá, uma das visões que eu tive de um espírito que eu tive, né? Que foi lá por volta de 1400 e pouco, num castelo, ele foi arrastado de escadaria abaixo e foi jogado morto num lago, num riozinho que tinha uma ponte de madeira. Então ele vai descrevendo para a gente por que ele está com raiva, por que ele está com ódio, por que ele está preso naquilo. Ele vai descrevendo forma pensamento. E você vai interpretando isso aqui. Isso daí é a psicofonia. A clareaudiência você ouve, simplesmente. Então, para nós, o laríngeo, essa parte dos chakras, interessa essa parte aqui. Alguma pergunta? Diga. Quando a gente passar a realizar os trabalhos na casa, e passar a fazer os atendimentos e a pessoa relata que fui ao médico e meu exame de tireoide veio alterado. Pelos nossos conhecimentos, estarmos aqui estudando, isso significa saber que tem centro de forças e um específico que cuida de tireoide, que é o laríngeo, isso não facilita para nós na hora de transmitir o passe? De saber onde a gente deve focar, de saber onde pode ser que ela precisa ser um pouquinho mais organizada? Então vamos lá. Sim e não. Como diria o meu amigo John Martin,
de Canterbury, na Inglaterra. Sim, quando nós estivermos fazendo o passe de cura, é importante que eu saiba. Aliás, nós temos uma ficha que descreve, né, qualquer parte do corpo onde está o problema. Não se lê, quando coloca na maca. Eu preciso de tratar a sua tireoide. Né? Preciso tratar o seu coração, seu fígado, seu pâncreas, seu mácula no olho. Isso é uma parte importante. Então eu sei. Mas, como a gente sempre diz, nenhuma cura traz algum benefício se você não fizer a parte da evangelização desse ser, mostrando para ela que é preciso mudar-se como espírito, porque essa degeneração fisiológica está inscrito no seu espírito, né? E ainda assim, nós precisamos ter muito cuidado, porque a pessoa pode ser uma boa pessoa hoje, estar 100% equilibrado, e isso ser reflexos de vidas anteriores, né? Onde ele, por qualquer motivo, maculou a sua tireoide. Então, é importante, sim, sabermos isso. Por isso nós estudamos, nós conversamos, né? E quando nós formos falar do passe, nós vamos falar mais ainda sobre esses centros, sobre e nós estudamos, né? Quando você pega o livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, você vai encontrar coisas incríveis sobre isso. Né? Nós estamos, não sei qual que é o livro, mas nós vamos chegar no, acho que é o, não sei se é o 9º ou 10º livro. Nós vamos estudar todos os livros do André Luiz. Todos. Nós vamos estudar. Olha, uma pergunta. Vocês trabalham com desobsessão aqui? Sim. Então, nesse trabalho que a gente chama de P3B, onde você faz a psicofonia, por exemplo, é um trabalho de desobsessão. O que acontece? Mas aberto ao público? Não. Nós não achamos que isso é interessante. Isso daqui é uma exposição desnecessária. Você expõe o espírito, expõe a pessoa obsediada, e, na verdade, nós entendemos também dessa forma que a evangelização é o caminho, porque aquela pessoa está obsediada por culpa dele. Aí você fala, então você não vai... Vamos tratar assim, vamos lá, ele chega aqui, quem recebe aquele passe, aqueles cartãozinhos amarelos, né? São aqueles que têm influências espirituais. Não que ele esteja sendo obsidiado, não é isso. Mas ele tem uma tendência a atrair irmãozinhos que nem sempre são ruins, às vezes são bons. Porque o espírito se aproxima de nós, ou aparece para nós, em duas circunstâncias. Ou ele quer nos ajudar, ou ele precisa de ajuda. Não é isso? Então, se ele está... O que acontece, Cris? Quando nós temos, e isso daqui a gente faz, quando temos um assistido, que ele vem lá amarelinho, que é o CH, que a gente chama, choque anímico, né? Aí passam aqueles quatro semanas, aí ele recebe um verdinho, depois volta para o amarelo. Depois continua no amarelo, aí continua no amarelo. Aí a gente fala, olha, Juliano, você não quer passar no P3B nosso? Que aí, dentro do nosso trabalho de assistência aos irmãozinhos que estão desencanados, precisando de informação e tal, nós podemos colocar a pessoa lá dentro e nós orientamos. Né? Aí que entra o negócio do pai Joaquim, que é o nosso amigo preto velho, que coordena essa parte. Então, através da sua forma de pensamento, você vai na sua casa, você se direciona até a sua casa, e se tiver lá alguma entidade, algum irmão, que tenha alguma desavença com você, que tenha algum problema com você, seja nessa vida ou seja de outra vida, né? A nossa equipe espiritual traz para cá e ele se comunica através de algum médium e fala com você. Fala, essa daí, na outra vida, ela me queimou vivo. Isso acontece. Né? Acontece. Não, aquilo ela era uma feitora, né? Tem uma ex-trabalhador nosso que ela não sabia, né, porque ela tinha sido um feitor, né, e ela queimava casas, pessoas. Então. E aí,
durante alguns espíritos, ficam perseguindo, né? Perseguindo até achar. Parece brincadeira, mas todo o nosso trabalho visa, o trabalho de evangelização visa também isso. Nós precisamos nos cuidar, né? Nós precisamos tratar bem o próximo. Essa é uma das formas, né, profiláxicas da reencarnação, né? A gente estarmos próximos, para a gente, né, estarmos resgatando processos nossos de outras encarnações. E bastante processo, né? Isso acontece. Então, no nosso trabalho P3B, nós fazemos isso. É um trabalho de desobsessão. Né? No outro centro eles faziam assim, pessoalmente. Né? Sim. Fazer a pessoa... Existem alguns trabalhos. O meu avô, que era presidente do Centro Espírita, lá, quando eu era pequenininho, eles faziam lá. Faziam mesmo. Eles chamavam, né, o espírito, né, e conversavam com ele. Mas aqui nós não fazemos isso. Tem um outro centro espírita que faz. Nós não fazemos. Nós achamos que o caminho da evangelização é o mais correto. Porque não adianta você tirar o espírito de perto da Bernadette hoje. Se a Bernadette não tiver uma correção de postura, semana que vem está cheio de espírito novo com ela. É preciso que ela compreenda isso. A mente dela precisa estar... Né? Se ela tiver alguma rusga na vida com alguém, com pessoas que desencarnaram, ela que vá fazer oração, acender vela, fazer qualquer coisa. Eu fiquei de frente, porque estava com mais de e ele entregou. E um desses era um filho que eu tive. E eu se conformou. Eu voltei, não quis ver. Eu conversei com ele. E ele me perdoou. Falou, a gente se encontra na outra, né? Então, são resgates, né, que a gente faz. Né? Importante isso daí. A nossa trajetória tem muito o que fazer. Né? Tem um livro escrito por Bezerra de Menezes. É um livro pesado. Não é pesado, assim, não é grandão, mas ele é pesado. Ele é pesado porque chama Dramas da Obsessão. E tem um dos casos que me impactou muito. Né? Na época da Inquisição, vocês já ouviram falar do Padre Quevedo? Na época da Inquisição, ele era terrível. Ele queimou famílias inteiras. Ele fez coisas impressionantes. E o Bezerra de Menezes conta no seu livro que esse Padre Quevedo, para fugir dos seus algozes, dos perseguidores, nasceu no interior do Rio Grande do Sul como mulher e coxa de uma perna, feia, horrível, para fugir. Para fugir. E não conseguiram. Acharam ele. Então, por isso que às vezes a gente recebe aqui espíritos que estão há 300, 400, 500 anos procurando alguém. Falando, meu Deus do céu, mas é isso mesmo. Nós somos da eternidade. Então, para eles, o que a gente faz? Mostra para ele, né, que ele está perdendo tempo. Que o outro não está nem percebendo. Por mais que ele cause transtorno para aquela pessoa, que isso não melhora a vida dele. Atrasa. Né? Então, o laríngeo é importante nas nossas comunicações. Fundamental. Né? Então, todas as nossas mágoas vão... Já perceberam que a gente não fala? Você não fala, não fala, não fala, não fala. Vai atacando aqui e aqui. No cardíaco e aqui. Vamos embora? Laríngeo, cardíaco. Esse é grande. Você já leu, né? O Carlos também já leu, né? Então, Lilian, por favor. Quarto chakra cardíaco. Favorece ao indivíduo manifestar o amor por si mesmo como pelos outros, fraternal, emocional e espiritual. Está relacionado ao órgão do coração. Fornece energia nutritiva sutil aos tubos bronquiais, pulmões e seios. Influencia a função de todo o sistema circulatório.
Os bloqueios podem estar relacionados às dificuldades que se tem em aprender a amar o amor ou a amar desequilibradamente entre parentes congestas. Dificuldades no campo do amor, desarmonia no chakra, doenças cardíacas, alto índice de mortalidade. Seu desequilíbrio contribui para ataques cardíacos, doenças nas artérias coronárias, derrame e etc. Interessante, né? Então, só refletindo, né? Tudo isso ocorre no sistema mecânico, não é verdade? Nos órgãos materiais, né? Biocelulares, na verdade. Mas o que faz isso acontecer? São as nossas emoções. Você cria um pensamento que carrega um sentimento que descarrega a emoção. É nesse sentido. Ó. Você cria um pensamento pela vontade do nosso espírito, e nós como espírito, nós criamos uma vontade, geramos um pensamento para dar vazão a isso, para dar caminho a isso, para fazer caminhar isso, né? Isso é um sentimento. Eu tenho isso aqui. Isso descarrega em emoção. Emoção que é a parte prática, é onde você bate, mata, olha com raiva, né? Faz qualquer coisa. São as emoções que descarregam. Essas emoções, elas é aquela história, não? Você não adianta você a raiva é como você tomar veneno querendo que o outro morra, né? Não vai acontecer nada, né? Por isso que as nossas emoções vão impactar. E aí, Simão, por que adoeceu o meu coração? Por causa daquilo lá, amor, sentimento, né? Se fossem outras emoções, referente a outros sentimentos, poderia ser no fígado, poderia ser no baço, poderia ser no rim, em qualquer outro tipo de órgão, pulmão, né? Então, de acordo com o sentimento, ele impacta um determinado centro de força. Porque o coronário dispara as energias para todos os centros de força, certo? Mas ele não vai ficar medindo se é boa, se é ruim, né? Então, o que chega naquele órgão muda a frequência da célula. Lembra que a gente sempre vamos pensar sempre nisso, né? Muda a frequência da célula. O sentimento nosso, uma emoção descarregada, muda a frequência. Nós já dissemos, você tem 2 átomos de hidrogênio para 1 de oxigênio. O oxigênio tem 2 ligações abertas. Ele capta 2 de hidrogênio e forma água. Se eu alterar essa ligação, não faz água. Certo? É dessa forma que nós temos que cuidar dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, muito, porque é o que vai descarregar. E aí, o que tem a ver isso com tudo que nós vamos ver como médico? É a mesma coisa. Mas quando nós chegamos aqui, na casa espírita, você vai lá, se benze, faz o seu, né, autopasse, como a gente fala, que é igual aquele que eu fazendo em vocês. Depois vocês vão aprender a fazer em vocês mesmos. O autopasse, você limpa, aí tem uma espiritualidade aqui que trabalha, né, para que vocês tenham harmonia. Mas nem sempre é possível, porque você tem a sua vontade, você tem um livre-arbítrio, você continua processando. Então fica um espírito ao seu lado, toda vez que você gera um pensamento com um sentimento que descarrega uma emoção, vai lá e bloqueia, Aqui chega um ponto que ele fala assim, o médium está na roda, ele bloqueia o médium. Porque senão ele estraga toda a roda. Você entende? Então, o que nós estamos fazendo? Responsabilidade por conta daqueles irmãozinhos, como eu já falei. Eles, todos que chegam aqui, chegam com esperança na mão. Muitos nem sabem exatamente o que vieram buscar, mas vêm. Alguma coisa está desagradando. Alguma coisa está deixando ele desconfortável na vida. E ele vem aqui com essa esperança. E nós temos responsabilidade com o próximo, ou não? Independente de sermos médiuns ou não, nós temos responsabilidades com o próximo. Verdade? Então, quanto mais como médium, porque nós vamos impor deliberadamente, ninguém te opõe, ninguém bota um revólver, você faz isso porque você quer, deliberadamente você vai irradiar energias de que qualidade?
que vai impactar em que órgão dele? Porque se ele já está... Por quê? Porque esse irmão já está desestruturado emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente. Então, lembra daquela história? A quem muito tem, muito será dado? Ou mais do mesmo, diz física quântica. Então, se você está aqui e você está desequilibrada e você está com algum tipo de sentimento, de emoção, numa determinada frequência vibratória, e você veio se curar disso, mas eu também estou desequilibrado igual a você, eu sou o médium. Aí eu vou irradio energias. Você já está captando por você mesmo e já está irradiando no seu senso de força esse tipo de energia. Eu vou irradiar mais ainda. O que acontece? Potencializo o mal. Então, nossa responsabilidade é imensa. Né? É melhor não sermos esse trabalhador. Só colocar água, nem água, acho que é bom, porque a água também vai captar água mais ainda, porque a água é tão suscetível, né, a captar energias. Melhor a gente ficar em casa, tentar dar uma cesta básica, ajudar as pessoas. Porque aqui não. Aqui nós temos que fazer essa transformação mesmo. Temos que nos transformar. Então nós vamos ficar santos? Não, não é isso. O que nós temos que chegar aqui é o melhor possível, para que um pouquinho de trabalho da espiritualidade já nos equalize, nos harmonize, nos coloque em condições. E aí nós permanecemos o trabalho todo assim. É isso que nós precisamos. Para isso, nós temos que estar na nossa casa, né? No nosso trabalho, na nossa vida social e na nossa vida espiritual, mais ou menos nos mesmos níveis. Não adianta você sair no seu trabalho e tratar todo mundo bem, cafezinhos, né? Recepções e tal. E aí você vai em casa, chuta o cachorro, já xinga todo mundo, né? Desestabiliza a casa inteira, traz um monte de espíritos para dentro. Isso não é certo. Né? Aí depois, quando chegar aqui, não tem espiritualidade que dê jeito, pelo amor de Deus. Certo? Então, fazemos trabalho assim. O cardíaco, vamos lá. Então, seu desequilíbrio contribui para ataques cardíacos, doenças. Sai fora, não quer nada disso. Você, Carlão. Esse aí eu perdi agora, né? Hã? Esse aí ela leu agora. Não. Essa ela leu. Você já viu? Essa que você vai ler. Não mudou? Ah, então tinha dois. Então tinha dois. Tá vendo? Às vezes eu falho. Não confiem muito em mim. Quarto chakra cardíaco. A intensidade do fluxo energético sutil do chakra cardíaco é o reflexo. É o reflexo da importância do amor na vida do indivíduo, do grau em que esse indivíduo está tendo suas necessidades satisfeitas nesse departamento. A capacidade de o indivíduo fornecer energia a si e a outros está relacionada com o desenvolvimento da natureza amorosa do centro cardíaco. Quando o indivíduo passa a ter uma capacidade de amar incondicionalmente a si e aos outros, o chakra começa a tornar-se mais aberto. O desenvolvimento dos sentimentos de compaixão e empatia pelos outros é um dos primeiros passos do caminho que conduz à abertura do chakra cardíaco e o desenvolvimento de uma forma mais elevada de consciência. Quando a personalidade carece desses elementos, pode-se ter a certeza da existência de algum bloqueio no chakra. Bom, aqui nós estamos falando da expressão do amor, né? Agora, isso é tão grande, né? É tão imenso, tem uma amplitude tão grande, porque não dá para a gente descrever claramente o que é. Se nós pegarmos só a parte da empatia, quando nós estamos falando em termos de amor, né? Muita gente fala, o que é empatia? É colocar-se no lugar do outro?
Então, isso sentimentalmente, mas isso, quando a gente fica, tem esse tipo de emoção, e que a parte prática disso, como é que fica? Porque só eu me colocar no lugar do outro, vale a pena? Eu posso fazer uma oração, né? Mas me parece que tem mais efeito se eu transformar em ação as minhas dores do coração. Não é verdade? Então o amor olha, vamos refletir. Quanto de nós sai às vezes de casa e olha uma pessoa lá e que passa, digamos, com um carrão assim, fala, isso daí deve ter ganhado do pai. Não é verdade? Ou analisa porque a pessoa é muito alta, muito fina, muito magra, muito gorda. Você entendeu? Nós estamos sempre, quando nós não estamos ainda conseguindo olhar cada ser, cada aspecto morfológico, biologicamente montado num corpo físico, e tentar enxergar por trás dele o Senhor Espírito, comandando aquele sistema energético, biológico ali. Quando a gente conseguir enxergar de verdade isso, esse é o primeiro passo para a gente falar, tratar todo mundo igual. Entender a igualdade entre os seres humanos. Isso é o amor. Aí você começa a desenvolver realmente a ação do amor para o próximo. Aliás, Jesus falava nisso quando a gente falava em caridade, né? Quando fala em caridade, que está baseado no tripé, que é a benevolência, né? Que é a... como é que chama? Benevolência. Vocês sabem? Não? Sabe, claro que sabe. Benevolência tem o perdão, a benevolência e... Não. Benevolência. Vamos pegar só a benevolência. Jesus dizia, nós temos que perdoar, mas temos que ser benevolentes. Quer dizer, bom para todos. Só nessa parte, quando a gente trata do amor, da benevolência, já fica difícil para a gente expressar bem o amor, porque nós conseguimos dividir. Eu sou bom, mas se eu descobrir que você tem algum desvio aí, eu falei, quando ela vai me pedir alguma coisa, eu não vou fazer também. Não é verdade? A gente trabalha, quando eu faço consultoria, eu trabalho com o pessoal do posto, de gasolina e outro de madeireira, e tem presidiário trabalhando lá. E aí? Como é que faz? Eu sou ruim para ele porque ele traficou, porque ele matou. Tá? Tem que ser bom para ele. Bom para todos. Né? É igual aquela frase, né? O mal não se paga por mal. Então, quando nós estamos falando de cardíaco e de amor, é isso. Tem que ser bom para todos. Mas é um exercício muito grande, pessoal. É um exercício muito grande, muito grande. Essa questão do cardíaco impacta muito na gente. E esse sentimento, desenvolver essa capacidade de olhar, de enxergar o espírito. Tentem vocês fazer isso. Quando passar alguém, não olhe se ele é alto, se ele é magro, se ele é gordo, se ele é velho, se ele é novo. Tente enxergar aqui por trás assim, que existe um composto energético movimentando aquele sistema biológico. E esse composto, esse Senhor Espírito, é igual em todos, para todos. E estamos aqui, cada um também no seu composto eletromagnético, com seus talentos, por isso que Jesus falava dos talentos, né? Com seus talentos, para desempenhar missões em busca do desenvolvimento de atributos que fortaleçam o espírito. Todos somos iguais, mas nós não enxergamos. Dificilmente, né? Porque aquele é preto, porque aquele é branco, porque aquele já ouviu falar que
Japonês, não é isso, só podia ser japonês. Ele não enxerga direito aqui, por isso que dirige mal. Você entendeu? Então, essas coisas que nós precisamos de ir gradativamente tirando. É um caminho, é uma jornada, pessoal. É uma jornada. Eu sei que todos nós temos isso. É igual aquela frase, né? Faça ao outro o que você gostaria que fizesse. Por Exatamente. isso que quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente vê essa frase. Faça ao outro o que você gostaria que fizesse. Então vamos lá? Você, né? Agora mudou, né? Não enxerga? Ah. Então vamos mudar. Juliana aí. Quarto chakra, cardíaco. A redução de energia que entra nesse chakra pode manifestar-se estagnação, espírito fazendo fluxo de sangue e o coração doente. Pode levar à formação de coágulos sanguíneos que, ao serem impelidos através da circulação, poderão bloquear o fluxo de oxigênio para os tecidos cerebrais, levando ao levante. Exemplo de manifestação das desarmonias desse chakra em crianças é a asma. A asma é uma doença relacionada a uma disfunção do centro cardíaco. Pode, na verdade, ser resultado de excesso de nutrição por parte de uma outra pessoa. Bom, o que nós estamos lendo é exatamente o reflexo dos sentimentos, né, pessoal? Tudo está relacionado aos nossos sentimentos. Está muito claro a necessidade de nós avançarmos nesse sentido. Não é à toa que Gandhi disse, né? Para aqueles que estão na iminência de controlar os seus pensamentos, todo o restante torna-se irrelevante. Porque é através do nosso pensamento, né, como a gente diz sempre, eu tenho vontade, eu gero um pensamento que carrega sentimento, que desemboca em emoções, que são frequências. É como você dar tiro de frequência, né? Dar um disparo de um revólver de energia, de choque, por exemplo, no órgão. Então, está muito claro. Tudo isso daqui não importa para nós. Né? A asma não importa, importa isso. Claro, quando você está com raiva, você bloqueia. Não vai oxigênio para lugar nenhum. Né? A sua respiração fica difícil, fica muito, muito lenta, bloqueada. Né? Então, é por isso que nós temos que... Aliás, o coração, né, é o primeiro órgão a ser formado, né? Sem o coração, não existe ninguém. Primeiro órgão a pulsar é o coração. A partir daí, trilhões de células vão se desenvolvendo rapidinho. Né? Agora, continuamos no cardíaco. Você consegue ler? As crianças asmáticas têm tanto frequente famílias nas quais a mãe ou o pai é excessivamente protetor. A criança é sufocada por causa de uma manifestação desequilibrada de amor parental que afeta o chakra cardíaco, causando desarmonia. Se uma criança recebe demasiada atenção, chegando ao ponto do excesso de amor asfixiar sua capacidade de tornar-se independente, a falta de equilíbrio no centro cardíaco provoca uma estimulação anormal da árvore brônquica e prejudica a entrada do oxigênio. Quando uma criança é acumulada com excesso de atenção, ainda que de forma bem intencionada, o resultado pode ser uma sensação de asfixia por meio do mecanismo energético que acabamos de discutir. Agora eu quero ver. Vocês acreditaram nesses slides?
Acreditaram nele? Quem dá mais? Olha lá. As crianças asmáticas frequentemente provêm de famílias nas quais mãe ou pai é excessivamente protetor. Você acredita? Acho que pode acontecer, mas, por exemplo, no meu caso, eu já nasci com bronquite, depois de pneumonia, tinha miado tudo muito coisa. Mas é que a minha mãe era fumante. Não. Nós estamos falando de emoção ali, né? Agora de interferência emocional, não é isso? aí já é outra coisa. E Mas você? pode acontecer, com certeza. Pode acontecer? E você? E você? Com certeza, porque haviam as células no desenvolvimento do bebê. Será? Eu acho que é mais emocionalmente, né? Causaria isso. O que você acha? Não? Sim. Você considera, acho que sim. Você. César? Acho que tudo é chato. Muita coisa física só. É biológico só. Eu por experiência própria, né? E tipo assim, o meu vínculo com minha mãe não era tanto. Com meu pai era, mas o meu vínculo com minha mãe não era. No meu caso também, eu não tinha esse afeto todo exagerado. Mas era porque ela era fumante, né? Acho que isso deu uma. Aí eu acho que assim, o pessoal acreditar na mesma balança aí, essa superproteção pode causar asma. Sim, não sim. todo mundo tem asma acesa por causa da Isso, superproteção. com certeza. É isso mesmo. Eu acho Muito isso. bem. É isso mesmo. Acho que É uma das causas. pode ser. Pode acontecer. Pode ser assim. Mas essa asma, ela é curada facilmente. Com um tratamento psicológico, então, né? Que aí já é uma doença mais. Mas assim, psicológica. pode ser. Mas a grande causa é física mesmo, né? São reflexos de outras encarnações, por exemplo. Eu já nasci, na verdade, Não, com eu tô- rinite alérgica. Eu estou falando que o meu filho, com 6 meses, ele estava com bronquite. Tá certo? E eu não vejo que nós tivéssemos, assim, influenciado ele lá na barriga da mãe dele dessa forma. Pode ser de outras vidas também, né? Né? Então, assim, o que importa é o seguinte, o chakra foi maculado de alguma forma. Seja aquela história da responsabilidade sobre o sentimento que nós estamos falando. Então, vamos dizer que sim. Então, vamos dizer que sim. Que o pai, a mãe... Por que seria? Porque a criança, o bebê, a criança, ele ainda está, ele não tem consciência do eu que ele é, dos pensamentos, dos sentimentos, ele não tem proteção com relação, digamos, à irradiação energética dos pensamentos, dos sentimentos daqueles que o rodeiam. Então, efetivamente, eventualmente pode acontecer. Como ele é frágil, então, né, um fluxo constante de energia naquele feto, naquele bebê que nasceu, pode bloquear, né? Mas, nesse caso, na minha visão, né, seria facilmente. Para o meu filho, tem 47 anos, e ele tem bronquite ainda. Ele tem, né, uma bombinha, né? E todo dia ele... Né? Sei. Eu acho que tem... Mais importante é isso, é que a gente saiba que também nesses casos Pode influenciar. pode influenciar. A pessoa, se ele já veio com uma sequela, digamos assim, né? E a família também não for equilibrada, ele pode ser prejudicial para ele, né? Pode impactar mais, né? Mas fora isso, é importante a gente saber... É que toda causa tem um efeito, né? É importante a gente saber que em tudo que nós estamos estudando, nós estamos falando de emoções, de sentimentos, né? Os reflexos nos órgãos físicos nossos, o que significa estar doente aqui.
que nós precisamos nos curarmos de nós mesmos para sermos os trabalhadores que a casa espírita precisa, que Jesus quer, que Jesus define, que os nossos irmãos que vêm precisam. Então é por aí, ok? Então, nós vamos encerrar hoje a aula, né, desse curso sintético de Espiritismo. Eu agradeço a todos vocês pela paciência, pela atenção, pela colaboração, pela participação. Espero que todos nós estejamos aqui na próxima semana. Okay? Obrigado.